Nessa instituição, a gente tem, por natureza de regras, começo de reunião, sempre que Deus através da conosco. Gostaria de convidar vocês a fazer uma oração breve conosco. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. o meu ensinamento do Pai, que Deus nos ensinou, que onde dois ou mais estiver reunido, em seu nome ele está presente. Pedimos a presença do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de mais nada, para poder liberar o meu diretor, queria apresentar a vocês o Dr. Luiz, eu acho que todo mundo já conhece, ele é o nosso diretor clínico, que divide comigo a gestão dessa unidade. Dr. Luiz, esse é o pessoal que veio reunir conosco, como conversei com o senhor, nós vamos estar prestando alguns esclarecimentos à sociedade. Bem, gente, eu me chamo Max, meu nome é Max Almeida, eu sou formado, graduado em Serviço Social, pós-graduado em Auditoria em Saúde, especialista em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde, graduado pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Antes de mais nada, eu queria agradecer, em nome de todos, a associação, pela maturidade de entender esse momento. E entender, independente de plano de saúde ou faixa de riqueza, todos nós utilizamos o sistema público de saúde. Seja a pessoa mais rica ou a pessoa mais pobre, está sempre exposto a um mal súbito ou um acidente. E esse evento, a garantia de retaguarda imediata é essa unidade hospitalar. Então, eu gostaria de agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer os funcionários engajados e a toda a sociedade de estar aqui conosco para podermos estar esclarecendo, debatendo os pontos. Muito obrigado. Como é que eu vim parar aqui no hospital? Eu queria contar todo o caso, nós vamos passar, acho, por todas até o época. Eu acho que nós vamos passar por todas as colocações aí que foram solicitadas de informação. Em 2014, eu sempre trabalhei com assessoria em saúde, certo? Trabalhei 8 anos em Teixeira de Freitas como funcionário do Hospital Municipal e tenho 15 anos na área de saúde, principalmente na área hospitalar. O prefeito Bernardo Oliveira conheci em 2014, ele me convidou a dar assessoria na Secretaria de Saúde, em um momento que havia um conflito entre a Cáritas Diocesana de Caravelas e a Prefeitura Municipal a respeito da renovação do convênio ou não para 2015. Me foi solicitado um estudo técnico, no qual eu trabalho, a respeito dessa viabilidade. Certo? Viemos para cá, o diretor é o senhor Hermínio, ele nos forneceu os cursos, fizemos um estudo de viabilidade, produção e demanda. Foi sinalizado que a alternativa, a melhor alternativa para o município absorver o Hospital São Bernardo em sua rede seria a municipalização do serviço de saúde, a chamada POENA, ou Comando Único. Certo? No começo de 2015, finalzinho de 2014 a 2015, o projeto foi feito, protocolado na CESAB, e a agenda foi cedida pela CESAB ao secretário municipal de saúde, e onde nós fomos, eu pude estar presente nessa reunião. O pleito de comando único foi aceito pela CESAB. Contudo, eles queriam dar o comando, mas não queriam dar o dinheiro. Certo? Ou seja, eles queriam que se assumisse todo o serviço de saúde do município, inclusive o hospital, com R$ 85 mil de repasse mensual. Então isso era inviável, né? Visto que o custo desse hospital naquele momento ele era 165 mil básico, sem as especialidades. É isso.
O hospital acumulava um débito de 60 mil, e aí retomamos um segundo plano. O segundo plano era fazer um convênio melhor com o hospital e poder garantir as especialidades básicas e o plantão médico que era furado no momento. Certo? A Caritas Diocesana veio para 2 reuniões com a prefeitura, a qual eu era intermediário. Acho que me recordo saber que estava presente. E aí, nesse momento, se firmou o convênio e a prefeitura sentiu a necessidade de uma pessoa para acompanhar a aplicação imediata desse convênio que seria celebrado em fevereiro. Certo? Eu fui nomeado como interventor e administrador interino pela Caritas Diocesana, por estar presente num lado da negociação e no lado da outra. Dom Carlos me entrevistou, no qual eu tenho muito respeito e zero da confiança dele, e aqui estou até o momento. Foi feito um planejamento de diluição do déficit, algo em torno de 60 mil fornecedores, de fornecedores, e havia um débito de INSS e de FGTS dos funcionários de 3 meses. Certo? Logo como medida, na saída de Berlim em fevereiro, eu assumi em março. Conheci algumas pessoas que realmente são grandes parceiros nossos e até hoje são parceiros como fornecedores nossos. Foi feito um planejamento a longo prazo, é preciso dizer que não foi feito nada para que fosse aplicado de implementação nesse ano de 2015. O planejamento desse ano de 2016 é pagar o que se estava devendo, inclusive os 40 mil à diocese, equilibrar os fornecedores e colocar o salário dos funcionários em dia. Não estava previsto nenhum tipo de reforma nem implementação física. Tá? Foi feito também um planejamento para conseguir isso, tinha que colocar a especialidade de volta, que até o momento, em março, não tinha especialidades, só tinha só plantão. Foi conversado com o prefeito municipal Bernardo Livre aceitou o desafio e firmou o convênio conosco. Como é o convênio? O convênio da Prefeitura Municipal de Alcobaça, ele vem complementar um déficit que nós temos de financiamento. O que eu estou querendo dizer para vocês? Essa unidade, ela depende de 99,9% de recursos públicos. Ela é financiada pelo SUS nas suas internações e ambulatório, que nos contempla, nos ressarce com algo em torno de 60, uma interrupção. Eu me sinto muito à vontade de fazer todas as exposições de dados financeiros para vocês. Tá? Porque anterior a essa reunião, e como eu faço, mesmo quase que periodicamente, eu estive reunido aqui nesse mesmo local com os nossos funcionários, e todos os valores que eu estou passando para vocês, os nossos funcionários tiveram conhecimento e têm conhecimento dos meus. Porque uma coisa que nós zelamos aqui muito é pela transparência e cumplicidade dos nossos funcionários. Então, não tem nenhum segredo e não tem nenhum problema passar para vocês. Então, vamos lá. Era o convênio que o Estado da Bahia, a CESAR, nos repassa pelas AIHs, que são as autorizações de internação de hospitais, ele é representado atualmente com R$60 mil e mais R$6 mil de ambulatório. Isso é atualmente. Quando nós chegamos em março aqui, nós recebemos algo em torno de 40 mil de AIH. Nós fizemos um projeto, explicando qual era o nosso projeto de gestão, utilizando a série histórica que já existia, trabalhamos e a CESAP nos deu o crédito. É importante que vocês guardem isso para uma colocação final que eu vou fazer. A CESAP nos deu o crédito de aumentar nossas internações de 103 AIHs por mês para 150 AIHs por mês, o que levou o nosso crédito de internação de 40 para 60 mil. Certo? O ambulatório é algo em torno de R$6.600. Os R$6.600, somente 3 ficam para o hospital, porque 3.600 estão repassando diretamente ao laboratório Senac, vocês todos conhecem, ao Flávio e o pessoal da administra aí, porque o convênio é deles. Então, desses 63 mil que nós temos, 11 mil a gente repassa de produção aos médicos. Então, nós ficamos aí com algo em torno de 47 mil para nós, Hospital São Bernardo. Certo? Nós temos uma folha
de funcionários que, com os autônomos, o apoio dos seletistas, né, com as férias, nós chegamos ali 65 mil, 70 mil reais. Certo? Porque aí já se mostra que a conta não fecha. Onde foi que surgiu o convênio da prefeitura? O convênio da prefeitura vem para poder fechar essa conta que não fechava. Certo? Em fevereiro, quando nós fizemos o estudo, como eu falei para vocês, foi mostrar essa conta que não fechava. Até o momento não era 60, era 63, mas chegou agora no mês de julho e teve um aumento de 8,34 na folha de funcionário, e aí nós chegamos aos 65, 70%, o pessoal do sindicato aqui sabe do aumento que teve. Como funciona o convênio da prefeitura? A prefeitura nos passa mensalmente, fixo para o hospital, 20 mil reais de insumos e nos ajuda com algo em torno de 12.500 reais para a nossa folha de funcionário, que é para custear 5 enfermeiros, certo? E 3 profissionais de nível médio. Deve ficar algo em torno de 32.500 reais fixo do hospital. O convênio, mensalmente, ele é maior. Contudo, isso é importante que vocês entendam. Esse valor que já chegou a 146 mil, agora chegou em 157, que eu vou explicar também, são 60 mil de plantões médicos, às vezes no mês de 31 chega a 61, no mês que é 30, 57, 444, certo? É a parte de plantão. As especialidades, nós chegamos em junho, né, a 55 mil. Né? Chegou algo de médico a 116 mil. Entendeu? Então fecha os 146, 145 que eu falei para vocês de convênio da prefeitura. Nós da prefeitura, nós só temos 32.500, que é a parte do hospital. Esse é o dinheiro que complementa aquilo que eu falei com vocês, que é a folha do funcionário e os insumos. Insumos que eu digo é tudo de logística mesmo. Medicamento, material, alimentação, limpeza, certo? Se vocês fizerem a conta, realmente, não fecha. Né? Eu confesso a vocês que a medida administrativa que nós temos tomado aqui é: a gente paga o funcionário no dia 25 com o dinheiro do SUS, certo? O imposto do mês eu pago no mês seguinte, a FGTS e INSS, e eu vou rodando o débito dessa maneira. Não tinha outra solução, eu não tinha dinheiro novo, as condições que nos foram dadas para a gestão foi essa. Né? Quando eu entrei, eu apresentei o cenário aos nossos funcionários, expliquei como é que a gente ia fazer para fazer as implementações. Não tinha outra alternativa a não ser arrochar. Né? Foi um grande conflito, os meninos estão aí para poder testemunhar. Nós tivemos que enxugar os gargalos que o hospital tinha, nós mudamos o mecanismo de distribuição de medicamentos, os funcionários tiveram que se adaptar à nova linha de gestão, mas contudo deu certo. Nós conseguimos, a partir de abril, fizemos um empréstimo com a Diocese mais 30 mil, que nós tivemos uma perda de receita no mês de março, mas pagamos também. E conseguimos, até junho, pagar os 40 mil de fornecedor, parcelamos o INSS em 60 vezes e falta só a FGTS que nós não conseguimos parcelar porque não tivemos como. Tem essas 3 parcelas de FGTS de 2014 para pagar. Certo? Mas contudo deu certo. Eu tenho dados que são, como técnico, são extraordinários para a unidade deste porte. Até junho, eu vou ler alguns dados para vocês para poder, como eu vou falar, para mostrar que essa unidade hospitalar, esse pronto-socorro e as especialidades deram muito certo. O projeto, ele é executível, ele é possível de se executar. Não era uma utopia, não era um projeto fantasioso. Nós estávamos falando de 150 mil, arredondando a cifra, tá? Para não ficar preso lá, de 150 mil reais para entre abril, maio e junho, foram executados 445 raio-x nessa unidade, somente no ambulatório, com a média de 148 raio-x por mês. Foram feitas 180 ultrassonografias, uma média de 90 ultrassonografias. Eletrocardiograma foram 250, uma média de 83,33 por mês. Consulta de especialidades de pediatria, cardiologia, obstetrícia e ginecologia, cirurgia geral e anestesiologia foram 500, uma média de 166 por mês.
Dentro desse pronto-socorro que vocês viram ali, com essa unidade de enxuta, passaram 3.100 pessoas nesses 3 meses, uma média de 1.033 pessoas ao mês. Isso nós estamos tratando da baixa estação. Medicamentos foram dispensados 4.300, uma média de 1.433 medicamentos ao mês. Procedimentos de suturas, drenagem abscética, corpo estranho, pequenos procedimentos, foram feitos 212, uma média de 70,67 procedimentos ao mês. Um total de 14.961 procedimentos, uma média de 4.987 procedimentos. Resumidamente, gente, a população de Alcobaça tem uma média de 24 mil habitantes. Percentualmente, com esses 1.000 atendimentos por mês, é como se a metade da população de Alcobaça, dentro de um ano, passasse dentro dessa estrutura. Tá? Toda tendo medicamento, exame complementar, assistido. Então, o projeto do Hospital São Bernardo é um projeto que dá certo. Ele é viável. E o custo operacional que a Prefeitura Municipal tinha e tem com essa unidade é somente de 150 mil reais. O custeio, ele é insuficiente, mas ele é executível, ele é possível. É essa a realidade que eu gostaria de passar para vocês. E isso daqui é uma coisa que dá certo. Beleza? Das internações que eu falei com vocês, é muito interessante ver que quando a população reconhece, se vai depois vocês podem me solicitar, tá? Não tem nada dessa. Aqui eu tenho todas as internações do mês 1 de 2015 ao mês 6 de 2015. Eu acho interessante apresentar somente os procedimentos. Se os procedimentos de internação clínica são procedimentos cotidianos. Foram executados 50 partos normais, 50 partos normais nesses meses, várias cirurgias de cirurgia geral, entre elas colicistectomia, hérnia surginal, hernioplastia, exereg lesão de cordão espermático, histerectomia total, sopidectomia, mastectomia, parto cesariano, médio queimado, enfim, várias cirurgias. Isso foi até o mês 6 de 2015, junho de 2015. Até ali, a Prefeitura conseguia manter o repasse em dia, ou seja, até o dia 30 do outro mês ela pagava o convênio do mês anterior. E assim nós fomos rodando e a coisa foi dando certo. Contudo, acredito eu que motivado pela crise e a falta de arrecadação, isso aí talvez só o prefeito possa explicar mais sobre a motivação dele. Ele não conseguiu mais manter em dia o repasse do hospital. Quando chegou em julho, o dinheiro que eu tinha que receber em julho, eu só fui receber no final, parte de agosto e parte de setembro. Certo? Com isso, os débitos que eu tinha de maio e junho, eu só fui pagar quando eu recebi o restante do convênio. Beleza? A coisa foi começando a virar uma bola de neve. Quando chegou em setembro, eu cheguei numa situação que eu estava devendo médico julho e agosto. E setembro vencendo. Eu cheguei e corri. A minha única, é o que eu falava com o pessoal hoje aqui. Eu tenho as minhas falhas e sou imediatista. A única pessoa que eu posso recorrer, que ainda mais próximo, era o prefeito municipal. Eu falei, prefeito, se o senhor não me ajudar, levei essa planilha de gasto de previsão até o final do ano, porque a Caritas, que é uma empresa como qualquer outra, embora não vise fins lucrativos, ela precisa fechar a conta. Numa reunião que nós tivemos em agosto, a Caritas me chamou para me prestar conta de qual era o cenário. E era o cenário que eu vou passar para vocês. Nós temos 41 funcionários que são funcionários de 20 anos, 23 anos. E o passivo trabalhista desses funcionários, naquele momento, estava próximo dos 300 mil reais. Se fosse fechar o hospital no dia 1º de outubro. Certo? Até o final do ano, era mais, mas pagou agosto. Até o final do ano eu tinha um débito de fornecedores, funcionários, previsão de fornecedores até o final do ano de 170 mil reais.
certo? Juntando o passivo trabalhista com o que o hospital ia dever até o final do ano, a Caritas, a empresa Caritas, ela devia quase R$500 milhões. Certo? Isso foi um dilema. A empresa com um problema desse e de contramão a unidade hospitalar precisando funcionar. Fiz a reunião com os funcionários antes de qualquer ação nossa, né, e passei o cenário. Olha, nós estamos assim, assim, assim. Sabe? Vou ter que passar a situação para os dois gestores, tanto o gestor da Caritas, que é o João Carlos, que é o dono da Caritas na Diocese de teoria, o presidente da Caritas, que é o Padre Ricardo, o administrador da Caritas, que é o Benedito, e passei para o prefeito. Né? Naquele momento, no comecinho, finalzinho de agosto, comecinho de setembro, o cenário era de fechar o hospital. A conta não fechava, não tem recurso. O que o SUS paga não ia fechar a conta. Certo? O repasse da prefeitura se encontrava atrasado há 70 dias. Os médicos já estavam, é outro ponto que nós vamos conversar, os médicos, sem receber. Né? Aí não tinha outra solução a não ser chamar as partes envolvidas para um diálogo real. Não tem mais o que se fazer dessa forma. Certo? Mas, contudo, tinha que ser uma coisa com muito cuidado, porque todas as partes estavam muito sensíveis, porque era recurso financeiro, é uma coisa que no Brasil não tem novo para a saúde, sabe? Então foi feita uma articulação. Foi feito aí, antes disso, nós levamos um projeto de contratualização ao Estado da Bahia, à Secretaria de Saúde, e nós pedimos novos recursos para 2016 para o Hospital São Bernardo. Esse projeto foi aceito, passou por toda a parte técnica, e hoje ele se encontra emperrado na CESAR por viabilidade política. Certo? No dia 2/9, o prefeito Bernardo, entendendo que estava devendo 2 meses a todos os profissionais médicos no chão, e falou o seguinte: olha, eu quero botar em dia o quadro financeiro do hospital. Contudo, eu não tenho condição de manter o que está acontecendo de especialidade e o retroativo. Vai virar uma bola de neve, eu não vou conseguir pagar vocês. Entendeu? Eu falei, prefeito, qual é a solução? A solução é o seguinte: eu vou quitar os débitos com vocês. Assim que eu quitar, nós vamos voltar gradativamente às especialidades médicas. Eu falei, claro, contanto que o intuito seja quitar o débito, né, e fazer a coisa funcionar novamente, nós estamos de acordo. E assim foi feito. No mesmo dia 2/9, retornei à unidade, isso foi na quarta-feira, todos os profissionais médicos estavam aqui, na quarta-feira, que era o dia de cirurgia, e suspendi os atendimentos naquele mesmo dia. Certo? Isso nos trouxe 2 problemas graves. Quando a população, de maneira, no disse-me-disse, soube dessa interrupção dos quadros de especialistas, que não significa que o plantão médico foi suspenso, correu talvez no lado e não tinha médico. Lembra que eu falei com vocês que nós pagamos o salário dos funcionários com recurso da internação? O que aconteceu? A população no mês de setembro não procurou o hospital, por pensar que não tinha médico, talvez, eu não sei qual foi a motivação. Resultado, não houve internação no hospital. A folha de novembro, que eu pagaria com recurso do SUS de setembro, foi comprometida à medida que nós só internamos 89 pacientes sobre 90 dos 150 que nós tínhamos que pagar. Criou-se um problema. Eu não tenho hoje, atualmente, recurso para pagar o salário de novembro, recurso para pagar o salário de dezembro e o 13º foi comprometido. Certo? Nesse cenário, mais uma vez, eu corri para o prefeito. Prefeito, agora não tem jeito. Ou o senhor nos ajuda, ou vai ter que fechar. Isso foi ali por volta do dia 12, 13, não me lembro nada. Porque eu tinha que ter uma resposta da gestão municipal, porque a Caritas já tinha marcado uma reunião entre todo o conselho da Caritas para decidir a respeito do fechamento da unidade ou não. E foi agendada agora para o começo do mês de outubro. Novamente, antes de conversar com o prefeito, chamei os funcionários. Passei para eles quais seriam as 2 possibilidades. Eles se engajaram a nos ajudar.
vestimos um corpo só, nos determinamos aqui, naquele momento, uma família tentando não deixar a casa fechar, e sair daqui com essa resposta dos funcionários, tanto no governo municipal quanto na gestão da CAI, que nós não queríamos que os hospital fechasse. Eu, como gestor, fiz um plano de trabalho, explicando os débitos, como sairíamos dessa situação, e que precisavam de 200 mil reais até o final do ano. O prefeito, Bernardo Olívio, se comoveu, se engajou, e naquele mês, até aí ele só tinha pago julho de setembro. Se prometeu na planilha de agosto, setembro, outubro, novembro, até dezembro, colocar 10 mil reais no nosso convênio a mais, para poder nos ajudar com o 13º salário. Certo? Eu agradeci muito. Isso nos deu um gás. E com essa proposta de que ele, entendendo que o débito dos 200 mil reais ele não tinha como pagar até o final do ano, ele se comprometeu a manter os 10 mil reais durante o ano de 2016, com uma alternativa de amortizar o débito que nós herdamos para 2016. Peguei a proposta e levei para o conselho. Certo? Eu até partilhava hoje, Deus é muito bom. No momento da primeira reunião, o Dom Carlos, que é nosso bispo, ele muito sabiamente, ele não tomou a decisão sozinho. Ele chamou todo o conselho de padres, que nós estávamos lá em 12 pessoas, acredito que 8 eram os padres do conselho. E ali nós rezamos muito e o nosso presidente, Padre Ricardo, é uma pessoa muito sensata, e zelando pelo bem da população e pelo bem maior. Me ajudou muito na argumentação de que a longo prazo temos como sair do buraco. Sim. A única coisa que Dom Carlos afirmou, e é o que eu trago para a sociedade agora, é que ele não vai fazer nenhum aporte esse ano conforme ele fez no ano passado, porque esse ano, embora não foi eu que fiz o aporte, o empréstimo, ele não vai fazer porque nós não pagamos no ano passado ainda. Porque ano passado ele emprestou 40 mil para poder pagar o 10% dos funcionários. E realmente eu confesso a vocês, pagar esse valor não estava dentro do meu plano de ação. O meu plano de ação envolvia que eu ia ter recursos para poder pagar o 10%, porque nós estávamos no caminho certo. Sentei e falei com ele, olha, dos 170 mil, tem 30 mil que eu posso empurrar com a barriga para ano que vem. Vou sentar com a empresa que precisa e vou fazer um escalonamento para pagá-lo no ano que vem fracionado. Os 25 mil de provisionamento de fornecedor e insumos do mês de dezembro, eu só pago em janeiro. Certo? Então, esses 25 mil eu só vou pagar em dezembro. A minha preocupação no momento é virar o ano. Certo? Fica aí 120 mil. 20 mil hoje, a responsável da minha farmácia estava aqui, e aí ela entendeu por que eu não comprei nada de medicamento esse mês de outubro. Primeiro, porque dos 5 fornecedores parceiros que eu tenho aqui, eu estou devendo 5. E segundo, porque se eu conseguir virar outubro sem comprar nada, os 25 mil que vai faltar da conta de 120, eu já estou pagando esse mês. Certo? Fica 100 mil até dezembro. Claro, isso se a prefeitura estivesse repassando em dia. Certo? Qual é o outro problema? O prefeito, inclusive, ele esteve aqui antes de conversar com vocês, mais uma vez, reforçando que ele quer quitar os débitos, mas ainda não teria como. Ele se comprometeu, ele tinha que me passar agora 157 mil, era 147 mais os 10 mil do 10º, 157 mil, até o dia 10. Eu ouvi aqui, sentei com os médicos e fiz um compromisso. Só que dos 157, eles só me repassaram 80 mil. Ficou 77, aí ele me pagar até o dia 30. Certo? Ele veio agora prestar a explicação que só vai pagar o mês de setembro, certo? Até o dia 10 de novembro. O que me colocou numa situação complicada de gerir o contexto. Por quê?
eu trago, como vocês viram aí, débitos anteriores. Eu não tenho como pagar fornecedores. Sabe? O único dinheiro que eu tenho são essas duas fontes. Né? É o SUS e o convênio da prefeitura. Da onde surgiu, e eu sou muito grato a Deus, a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu quero acreditar que o gestor municipal, sabe, assim, eu boto uma pessoa de coração bom, nunca nos desamparou aqui. Isso eu tenho que afirmar para vocês. Mas, contudo, ele não vem conseguindo manter em dia o repasse. Mas eu quero acreditar que até o final do ano ele vai cumprir com tudo o que ele falou conosco. Se esse cenário for favorável e tudo acontecer da forma, nós vamos chegar no final do ano somente com um débito de 100 mil reais. Claro que os outros 50 ficou para o ano que vem. Certo? Esse é o cenário financeiro da instituição Hospital São Bernardo. Quais seriam as soluções? Logo um pouquinho mais adiante, no comecinho anterior, eu falei com vocês que nós tínhamos protocolado um projeto de contratualização do Hospital São Bernardo. O que é esse projeto? Hoje a gente interna, produz o serviço de ambulatório para receber depois. O SUS paga por quase 60 dias de atraso. Certo? Como nós não temos dinheiro nenhum, a gente paga os funcionários com esse dinheiro. No dia 25, inclusive, os funcionários estão sem receber. Queria fazer uma partilha com vocês. É muito complicado. Depois de você estar dentro do sistema público há 15 anos, você vê o que o sistema público se transformou. O SUS ele é um programa magnífico, totalmente prejudicado, neste momento, pela linha de governo. E nós estamos aqui hoje sendo vítimas desse contexto nacional. E é muito difícil, estar como administrador, diretor dessa instituição, você trabalhar com funcionários que dependem exclusivamente deste hospital para manter as suas famílias e eles só receberem no dia 25. Sabe? É muito difícil você aplicar na linha de gestão, de implementação, um funcionário que está desmotivado porque ele mostra para você que ele tem 2 notas de gás vencidas lá na casa dele e acabou o terceiro, ele não tem como pagar. Eu só vou ter dinheiro no dia 25, isso é no dia 10, entendeu? E de fora, é muito fácil, talvez, julgar o comportamento do quadro funcionariado, não estou dizendo que justifica, mas a desmotivação financeira é um problema. Hoje eu compartilhava que um problema ele nunca vem sozinho, ele traz seus apêndices. No dia 2/9, quando eu suspendi a especialidade, no dia 3/9, a vigilância sanitária chegou no hospital. Sabe? Vieram a equipe aqui e condenaram toda a nossa estrutura física, toda a nossa estrutura sanitária. Parte dessa culpa nós temos. O aspecto de limpeza e desorganização é muito feito pela desmotivação dos meus funcionários. E aí, nesse exato momento que nós estamos aqui, esse hospital não podia estar funcionando, porque não tem uma avaliação sanitária. Dr. Carlos, fiscal sanitário do Estado, ele nos deu, depois de muita complicação, confesso a vocês que eu ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir como pessoa, mas em nome do bem maior, eu estive lá representando essa unidade e consegui uma nova vistoria para essa sexta-feira ou na terça-feira. Inclusive, eu queria agradecer ao senhor pela ajuda que está me dando lá na sua empresa, porque para mim conseguir fazer o básico aqui, eu tive que trocar várias tampas cegas dessas aqui, trocar várias lâmpadas, fazer várias coisas pequenas que eu não tenho condição de fazer, sabe? Eu não tenho recurso financeiro nesse momento para pagar aquele prestador. Mas se eu não fizesse pelo menos 0,01% para receber a vigilância sanitária aqui, eu tenho certeza que o termo de ajuste de conduta não vai sair. Eu tenho um colega aqui, Edilberto, que trabalhou na vigilância sanitária, e ele conhece bem os atores que eu estou falando. Eles não vão liberar o avanço se a gente não fizer pelo menos um compromisso. Por quê? Porque tem 2 TAC
24 meses atrás aqui, onde eu estou. Dois TAC que não foram cumpridos nos últimos 24 meses e eles não queriam deixar passar por 36º. Essa situação que nós encontramos e que nós estamos vivendo aqui, não é uma situação que nós fizemos vista grossa, não. É que vocês, se vocês se lembram lá no começo da conversa, nós fizemos um planejamento, principalmente equilibrar as contas, pagar os funcionários e as implementações físicas seriam feitas com médio e longo prazo. Mas no começo do ano também, gente, o cenário financeiro era um. O que chegou em junho é outro. As coisas complicaram muito no nível financeiro. E essa unidade sofreu impacto. E nós não tivemos condições de fazer nenhum tipo de implementação. As implementações que foram feitas aqui nesse hospital, elas foram feitas de abril a junho. Se vocês perguntarem o que foi feito, foram feitos o quê? A entrada de urgência que não tinha no hospital. Quando o SAMU chegava aqui, a maca tinha que passar na recepção de ambulatório, dar a volta no corredor e entrar no PS, o que era um erro de fluxo grave, porque em 30 segundos se perde uma vida. Certo? Fizemos aquela porta de entrada de urgência, vocês podem ver que está lá. O raio-x aqui no hospital, que era um dos erros muito graves, era feito em revelação química, havia um balde de químico, onde o nosso funcionário ficava exposto direto àquilo. E o raio-x, a imagem era revelada naqueles bancos de cimento que vocês veem ali, ao sol. Tá? Isso era um desrespeito ao nosso funcionário, que era exposto à radiação todos os dias, e a todos nós funcionários que lidávamos com aquela radiação todos os dias. Certo? Fizemos o planejamento, alugamos uma processadora, fizemos uma pequena reforma no raio-x. Digo para vocês, não está dentro da RDC, tá? Não está correto, mas foi o que deu para fazer com o recurso que nós tínhamos. A prefeitura não tinha como fazer a reforma de 30 mil do orçamento que tinha pela empresa que nos passou. Nós não tínhamos 30 mil para fazer a reforma e colocar dentro da norma. O que nós tínhamos era um fornecedor parceiro que nos forneceu o material, a prefeitura nos forneceu a mão de obra, e o que nós tínhamos aqui era muito boa vontade de fazer a coisa se modificar. E foi o que nós fizemos, e graças a Deus deu certo. Hoje nós temos um raio-x que não está perfeito, mas ele funciona muito, muito bem. Sabe? Nós executamos, como eu falei para vocês, aí, quase 150 raio-x no mês, com essa estrutura, certo? Fizemos algumas correções de fluxo, consertamos alguma coisa aqui dentro, fizemos uma pintura do pronto-socorro, fizemos algumas coisas físicas, mas não está mostrada dentro do nosso planejamento. Foram coisas extraordinárias que a gente não tinha como realmente deixar passar. Isso que eu falei para vocês era o básico, mas muito do básico, e não tinha como deixar acontecer. Certo? Isso foi o que houve de reforma, e isso foi como foi pago essa reforma. Certo? Aonde é hoje que nós precisamos de vocês? Eu sou muito sincero em dizer a vocês que hoje, graças a Deus, essa semana foi muito gratificante. Quando você peleja muito, você briga muito, você desgasta muito,